quase metade da população mundial sofrerá de depressão em algum momento de suas vidas. Mas essa questão parece muito mal compreendida e, portanto, muitas vezes o tratamento é inadequado. No que se refere à nossa dificuldade coletiva com a depressão, está uma confusão sobre o que ela realmente é. E, em particular, como ela pode ser distinguida de um estado em que todos nós conhecemos muito bem, a tristeza. Sim, a depressão tem um número perturbador de semelhança com o estado de tristeza, e porque involuntariamente tendemos a aplicar aos casos de depressão uma série de suposições extraídas e mais adequadas a uma compreensão de tristeza que acabamos sofrendo muito mais do que deveríamos. Existem na superfície algumas semelhanças notáveis entre aqueles que estão tristes e aqueles que estão deprimidos. Ambos os grupos choram, se retiram do mundo, se queixam de apatia e um sentimento de alienação de suas vidas normais. Mas há uma diferença categórica entre depressão e tristeza. A pessoa triste sabe por que está triste. Pessoas tristes sabem, sem dificuldade, nos dizer o que a está incomodando. Estou triste porque minha avó morreu, ou perdi o meu emprego, ou que meus amigos estão sendo indelicados comigo. Embora possa parecer estranho, é praticamente isso que a pessoa deprimida não é capaz de fazer. Elas podem chorar e ficar para baixo, mas não sabem apontar conclusivamente o que está deixando-as tristes. Não sabem dizer por que a vida não tem mais sentido. Elas simplesmente perdem o sentido da vida. Elas não estão deprimidas com isso ou aquilo, ou com alguém em específico. Elas estão, antes de tudo, deprimidas. A incapacidade da pessoa deprimida em explicar concretamente seu humor pode deixá-la exposta a acusações injustificadas de fingimento, fingir ou exagerar. Amigos que começam uma busca bem intencionada para tentar resolver o problema podem acabar frustrados pela falta de progresso. Quando pressionada, a pessoa deprimida pode se apegar a questões um tanto estranhas ou que parecem não ter explicações. Ela pode reclamar que não faz sentido trabalhar porque a Terra vai ser mesmo absorvida pelo Sol em 7,5 bilhões de anos, ou que a vida não tem sentido simplesmente porque elas acabaram de derrubar um copo no chão. E tudo agora está completamente sem esperança. Nesta fase, pode-se ouvir que a depressão não tem nenhuma causa psicológica sensível. O problema deve estar ligado a algum tipo de desequilíbrio na química do cérebro, que seria mais gentil e eficaz tratar com pílulas. Uma ideia de grande apelo principalmente para a indústria farmacêutica e também para as famílias e escolas preocupadas. Empregadores que desejam soluções rápidas e baratas. Entretanto, há outra abordagem para a depressão, que, embora mais lenta e árdua, pode ser muito mais eficaz a longo prazo. Isso decorre de insights extraídos da psicoterapia. Essa possibilidade dentro da psicologia, sem dúvida, é capaz de entender a depressão de uma forma muito melhor. A premissa básica da psicoterapia é que a pessoa deprimida não está deprimida sem motivo. A pessoa está muito angustiada com algo. Este algo está se mostrando extremamente difícil de aceitar e, portanto, foi empurrado para zonas externas da consciência, de onde causa estragos em toda a pessoa, provocando sentimentos ilimitados de niilismo, isto é, insignificância. Para os depressivos, perceber como eles estão intensamente chateados seria muito devastador. Então, eles conscientemente escolhem permanecer alheios para tudo, em vez de simplesmente ficarem muito chateados com alguma coisa ou alguém em especial. A depressão é a tristeza que esqueceu suas verdadeiras causas. Esquecidas porque a lembrança pode gerar sentimentos avassaladores, insustentáveis de dor e perda. Mas quais são as verdadeiras causas? Talvez tenhamos casado com a pessoa muito errada. Ou talvez que a sexualidade não é o que uma vez acreditamos que fosse. Ou que estamos furiosos com um dos pais por sua falta de cuidado na infância. A fim de preservar uma frágil paz de espírito, a pessoa então escolhe ficar deprimida em vez de ter uma realização. Isso é chamado de fuga da realidade. Outro fator é a escolha pelo uso de medicamentos como proteção contra um insight terrível do sofrimento. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, a pessoa deprimida normalmente não percebe que abriu uma lacuna
em sua autocompreensão. Além disso, hoje em dia, elas frequentemente são ensinadas a assumir que estão apenas deprimidas, o que faz com que as pessoas permaneçam aterradas em seu sofrimento. E isso é atrativo tanto para a indústria de medicamentos, quanto para pessoas próximas interessadas em simplesmente se livrar da situação o quanto antes. A outra diferença importante a ser observada entre a tristeza e a depressão. As pessoas tristes são aflitas por algo no mundo, mas não estão necessariamente tristes consigo mesmas. Sua autoestima não é afetada pela dor, enquanto as pessoas deprimidas se sentirão caracteristicamente infelizes consigo mesmas e cheias de autorrecriminação, culpa e paranoia de autoaversão, que pode, em extremos trágicos, culminar em pensamentos suicidas. Para a psicoterapia, as origens desses humores violentos de auto-ódio não estão exclusivamente na raiva em si, mas na incapacidade dessa raiva ser dirigida a outra pessoa. Então, ela se volta contra o sofredor. Sentimentos irados que deveriam ter ido para fora, em direção a um parceiro que é implacavelmente defensivo e nega uma relação, ou um pai que o humilhou na infância, são empurrados de volta para o sofredor e começam a atacá-lo. Vale a pena notar que em tudo isso, em muitos casos, a depressão está associada a um humor aparentemente oposto, um tipo de estado eufórico denominado mania. Daí o termo maníaco depressivo. A mania em questão, à distância, parece um pouco com a felicidade, assim como a depressão pode parecer com a tristeza, mas em uma área muito particular. A relação entre mania e felicidade é idêntica àquela entre tristeza e depressão. O elemento comum é um autoconhecimento negado, isto é, a pessoa ignora o autoconhecimento. Na mania, a pessoa está eufórica, mas não pode entrar em sua própria mente profunda e descobrir suas verdades amargas, o que explica uma das principais características das pessoas maníacas: o hábito de fugir de si mesmas, falar rápido demais sobre nada, exercitar-se demais, trabalhar continuamente ou gastar demais. Tudo como uma fuga de uma dor, da raiva e da perda submersas. É desse tipo de diagnóstico que surge uma sugestão de cura. O que as pessoas com depressão precisam, acima de tudo, é de uma chance de enxergar o insight. Para isso, elas tenderão a precisar de um ouvinte extremamente solidário e paciente. Elas também podem, usados adequadamente, se beneficiarem do uso temporário de medicamentos para melhorar o humor, apenas o suficiente para que possam suportar uma conversa. O que está em questão não é a química do cérebro. É onde o problema começou ou termina. O desespero é causado por um trauma não digerido, desconhecido e não resolvido. É necessário ter razões para confiar que a vida é bela. Os depressivos devem ser autorizados a sentir e lembrar de danos específicos e receber um senso fundamental da legitimidade de suas emoções. Eles precisam se permitir ficar com raiva e que a raiva se estabeleça nos alvos certos e desejados. O objetivo do tratamento da depressão é mover o paciente de um desespero sem limites para o luto pela perda de algo em particular. Os últimos 20 anos de suas vidas, um casamento, uma esperança de ser amado pelo pai, uma carreira frustrante. Sim, viverem um luto de qualquer coisa que os tenha maltratado. É sempre preferível se permitir vivenciá-lo do que deixar que a perda contamine a totalidade da perspectiva de alguém. Há muitas coisas terríveis em cada vida, e por isso é totalmente normal sentir-se triste regularmente. Mas também há sempre um número suficiente de coisas que permanecem belas e esperançosas, desde que se tenham permissão para entender e reconhecer sua dor e raiva.